Agora nós vamos passar por uma parte muito importante, meus irmãos, que nós estamos esperando aí, que o nosso irmão pediu para nossa irmã estar falando, muito bom, né? E ela vai estar falando aí do oitavo pedido. Isso é muito maravilhoso. Oi? Vamos passar para a irmã. Vamos passar para ela. Aí. Pronto. Tá dando para me ouvir? Tá, né? Bom, irmãos, a gente sabe que nesse período de 2010 até aqui, né? 2010, 2011, 12, 13, 14, assim por diante. Até hoje, a gente recebeu o pão sem fermento, que é o pão puro, que foi nos passado, que foi a verdade ensinada pelo Messias. E a gente sabe que nesse período, meus irmãos, os irmãos que já estão mais tempo no caminho, tem bastante histórias para contar, né, a respeito de... Porque muitos irmãos, nesse caminho todo, mesmo a gente falando, fazendo vídeos, explicando da melhor maneira, detalhadamente, ainda muitos estão rejeitando, muitos rejeitam o pão, muitos estão rejeitando a verdade que está sendo ensinada nos dias de hoje. Bom, a pedido do nosso irmão Robert, ele pediu para compartilhar com todos nessa live ao vivo o oitavo pedido que ele fez para o nosso Pai. Esse oitavo pedido, meus irmãos, que uma das testemunhas do nosso Pai e do nosso Messias fez, antes de começar, eu gostaria de pedir a permissão do nosso irmão Robert, e eu acredito que ele vai permitir eu chamar esse oitavo pedido de a última chance. Porque, meus irmãos, esse oitavo pedido será a esperança de nossos irmãos que rejeitaram agora. Esses irmãos que não aceitaram a verdade, que rejeitaram agora, não conseguiram, que não vão conseguir entrar no lugar preparado pelo nosso Pai, que ficaram nas grandes cidades, na grande tribulação, quando tudo começar. Então, esse oitavo pedido, meus irmãos, é a última chance. Esse oitavo pedido, da mesma maneira, esse oitavo pedido, meus irmãos, é que, da mesma maneira que quando o Messias veio para cá e derrubou, quando ele foi morto e derrubou o sangue dele na terra, quando o sangue do Messias caiu na terra, com isso foi pago o preço de sangue, meus irmãos, para que os 144 mil selados e as duas testemunhas viessem para cá e para o Pai e para o Messias junto preparar um lugar para que todos os nossos irmãos saíssem das grandes cidades e fossem para o lugar preparado, guiado pelos nossos irmãos, os 144 mil selados. Então, que da mesma forma, quando esses dois homens, as duas testemunhas, estiverem nas cidades, meus irmãos, dando testemunho delas, ensinando a verdade, quando completar 1.260 dias, e esses dois homens forem mortos, e o sangue desses homens, meus irmãos, dos nossos dois irmãos, caírem na terra, que todos os irmãos, todos, que conseguiram sobreviver, receberam o azeite das duas testemunhas, se arrependeram e não receberam a marca da besta, meus irmãos, que esses irmãos tenham a autorização para correr, meus irmãos, fugir para os lugares preparados pelo nosso Pai nas montanhas. Que esses irmãos que suportarem, que recebeu o azeite das testemunhas,
Porque as duas testemunhas vão estar ali, meus irmãos. E esses irmãos que ficarem e receberem o azeite e se arrependerem e suportarem durante 1260 dias que não receberam a marca, que esses irmãos nossos tenham a permissão para entrar nesses lugares preparados pelo nosso Pai. E que eles possam correr, meus irmãos, quando o sangue delas caírem na terra, que todos os irmãos, aonde eles estiverem, eles podem fugir para o lugar preparado pelo nosso Pai. Somente quando as duas testemunhas morrerem, que o sangue delas caírem, esses irmãos vão ter autorização para ir para esses lugares. E que todos os nossos irmãos que estiverem nas montanhas, eles recebam esses nossos irmãos que se arrependeram e que suportaram os 1260 dias, que os irmãos que estiverem nas montanhas possam receber esses nossos irmãos de braços abertos. Porque esses irmãos ficaram, meus irmãos, na grande tribulação, nas grandes cidades. E eles, meus irmãos, esses irmãos que vão receber o azeite, que se arrependeram, eles vão estar ali, irmãos, partindo o pão, fugindo de um lugar para o outro, partindo o pão com aqueles que não receberam a marca. E vai ser muito difícil, meus irmãos. E eles vão estar fugindo. Só que esses irmãos, de certa maneira, vai ajudar as duas testemunhas ali, porque as duas testemunhas não vão conseguir chegar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, esses próprios irmãos que vão estar ali junto vão ajudar, fugindo de um lugar para o outro, vão ajudar a partir a verdade para os outros irmãos. E que quando essas duas testemunhas morrerem, meus irmãos, o sangue delas caírem na terra, esses irmãos ajuntem aqueles que lhes ensinaram e eles tenham autorização para entrar nesses lugares que o Pai preparou, que são nas montanhas. Os irmãos que ficarem, decapitados, né? Aceitou a verdade, recebeu o azeite, se arrependeu e aceitou a verdade, for decapitado, esses já estão salvos, meus irmãos. Mas os irmãos que sobreviverem, vou repetir, os irmãos que sobreviverem, que se arrependerem, recebeu o azeite das testemunhas e se arrependerem e não aceitou a marca, meus irmãos, eles têm a autorização para ir para esses lugares. E lá, meus irmãos, eles vão ter a proteção do nosso Pai, do nosso Messias e dos nossos irmãos 144 mil selados. E esse pedido, meus irmãos, mostra e demonstra o grande amor que o nosso Pai, o nosso Messias e os nossos irmãos que vieram aqui na terra e pagaram com sangue, meus irmãos, pagaram com o sangue deles para que os irmãos sejam salvos, para que eles consigam serem a salvação, que eles consigam a salvação, mostrando que até o último momento, meus irmãos, o amor deles pelos nossos irmãos é grande. E esse 8º pedido, meus irmãos, vai ser a esperança desses irmãos. Então, vocês que estão ouvindo, vocês que estão acompanhando, os irmãos que puderem montar vídeos, meus irmãos, compartilhar essa live, corta em pedacinhos, corta, espalha. É necessário que todos saibam desse 8º pedido, meus irmãos. Porque esse 8º pedido, meus irmãos, vai ser a esperança de nossos irmãos que forem teimosos e que rejeitaram a verdade agora e que ficarão nas grandes cidades, dos nossos irmãos que não vão conseguir entrar nos lugares preparados para o nosso Pai. Então, façam um vídeo, meus irmãos. Compartilhem isso. Porque esses irmãos que ouvirem isso,
e conseguirem sobreviver, meus irmãos, eles vão lembrar. O Pai, com certeza, o Pai, o Messias, vai dar um jeito de fazer eles lembrarem desse 8º pedido. E eles, meus irmãos, vão conseguir permanecer fugindo de um lugar para o outro, e eles vão conseguir ir para o lugar preparado pelo nosso Pai. Eu gostaria de pedir para a irmã Jane está aí? Oi, tô sim. Irmã, será que você poderia fazer uma gentileza para a gente? Você pode ler Apocalipse 7, irmã? Daí sim. Do 13 ao 16, para os irmãos, para todos nós? Por gentileza, irmã? Daí sim, deixa eu só procurar aqui, peraí. Vamos lá. Pronto, mana, vou ler, tá? Pode ler, mana, por favor. Apocalipse 7, do 13 ao 16. E um dos anciões me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, e o serve de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol nem calma alguma cairá sobre eles. Então, meus irmãos, isso que a irmã Jane leu, Apocalipse 7, do 13 ao 16, para que se cumpra essa profecia. Então, os nossos irmãos que hoje estão rejeitando a verdade, que não querem. Porque, irmãos, nesse período todo, os irmãos, nos 4 cantos da terra, de todas as maneiras, através de vídeos, através de boca a boca, através de todas as maneiras que vocês possam imaginar, os nossos irmãos estão compartilhando a verdade. Qual verdade? A verdade que foi ensinada pelo Messias. E eles estão falando, eles estão chamando as pessoas. Só que muitas pessoas não querem algo tão simples, que é ficar fora das religiões, porque todas as religiões, meus irmãos, têm sangue nas mãos. Todas as religiões foi criada por anjos caídos. Todas elas têm sangue em suas mãos. Então, quando o Messias fala para sairmos, sai dela, povo meu, é para que as pessoas não sejam participantes do que vai acontecer nessa terra no fim. Para você ver, meus irmãos, o amor do nosso Pai é tão grande, que até nesse momento, o amor do nosso Pai e o amor do nosso irmão, dos nossos irmãos, é grande, irmãos. Ele não esquece, as pessoas, irmãos, que ficarem na grande tribulação, só não vai entrar na casa do nosso Pai se não quiser. Porque as oportunidades, meus irmãos, está sendo dada dia após dia e de várias maneiras. Então, você que está assistindo essa live, esse vídeo, é momento de você tomar sua decisão. Saia das religiões. Siga o Pai e o Messias. Ame o Pai e ame o próximo. E aguarde. Porque nós estamos, irmãos, muito próximo de tudo começar. Esse 8º pedido demonstra o amor do nosso Pai e de nossos irmãos. O 8º pedido, a última chance para que esses irmãos que ficarem, eles também possam, os que sobreviverem, os irmãos que sobreviverem, se arrependerem, aceitarem o azeite, partir o pão ali, de um lugar para o outro. Quando o sangue das 2 testemunhas caírem no chão, se cumpre a profecia, meus irmãos. E eles vão poder ir para os lugares preparados, junto com os nossos irmãos nas montanhas, e que todos os irmãos, de todos os lugares preparados, recebam esses nossos irmãos de braços abertos, irmãos.
Teve irmãos que ficou com uma dúvida, né, a respeito do 7 pedido de ter sido o último. Ah, irmã, porque o 7º pedido foi o último. Realmente, irmãos, mas para vocês verem o amor do Pai e do Messias e de nossos irmãos, foi feito mais um pedido. Então, meus irmãos, só não entra na casa do nosso Pai, só não vai se salvar, meus irmãos, quem realmente não quiser. Tá bom, irmãos? É esse o 8º pedido. Esses irmãos que ficarem, que resistirem, que suportarem e sobreviverem, meus irmãos, vocês imaginem se eles receberem o azeite, se arrependerem, partirem o pão e suportarem esses 260 dias e ainda cair na mão dos anjos caídos. Os anjos caídos iria torturar eles, meus irmãos. Iria fazer um bacanal com eles. Então, o amor, para você ver, né, irmão? O amor do Pai, do Messias e de nossos irmãos é muito grande. O plano de resgate que foi feito para que todas as pessoas possam ser salvas foi perfeito, irmãos. Então, não rejeite a verdade agora, irmãos. Aceite. Agora está sendo um período onde as pessoas precisam se decidir. Está chegando a hora. Irmãos, esse pedido foi feito. Mas uma coisa eu digo para vocês. Não queira ficar para ver, meus irmãos. Vai ser a coisa mais terrível que já aconteceu em toda a história da humanidade. Vai ser algo, olha, não tem nem palavras para explicar o tão terrível, assustador que vai ser durante a tribulação, meus irmãos. Não queira ficar aqui para ver. O Pai está dando oportunidade para todos, de graça, não precisa pagar, não precisa fazer. Olha, irmãos, é de graça. Basta a pessoa aceitar a verdade, partir o pão com o próximo, amar o Pai, amar o Messias, pronto, está dentro. Olha, já está com a chave na mão. Então, meus irmãos, é tempo de se decidir. Está chegando a hora. E os irmãos precisam se decidir. É isso, irmão.